Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não tinha dado filhos a Jacó, ficou com ciúme de sua irmã e começou a dizer a Jacó: me dê filhos, senão eu morrerei. Com isso, a ira de Jacó acendeu contra Raquel. E ele disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? De modo que ela disse: aqui está a minha escrava Bila. Tem relação com elas, para que ela tenha filhos para mim. E assim, por meio dela, eu também tenho filhos. Com isso, ela lhe deu Bila como serva, como esposa, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu um filho a Jacó. E Raquel disse então: Deus agiu com o meu juiz e também escutou a minha voz, de modo que me deu um filho. É por isso que lhe deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, ficou grávida pela segunda vez, de Jacó. Raquel disse, então: em lutas árduas lutei com minha irmã e saí vencedora, de modo que deu o nome de Naftali. Quando Leia viu que não havia parado de ter filho, tomou Zipa, sua serva, e deu a Jacó como esposa. Zilpa, serva de Leia, deu um filho a Jacó. E Leia disse, então: que sorte! De modo que deu o nome de Grade. Depois disso, Zilpa, serva de Leia, deu o segundo filho a Jacó. E Leia disse, então: como sou feliz! As mulheres certamente dirão que eu sou feliz. De modo que deu o nome de Asser. Nos dias da colheita do trigo, Rube estava passeando pelo campo quando achou as mandrágoras. Levou então a Leia, sua mãe. Com isso, Raquel disse a Leia: dê em mim, por favor, algumas mandrágoras do seu filho. Mas Leia disse: acha pouco ter me tomado marido? Agora quer tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel disse então: pois bem, ele se deitará com você hoje à noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Quando Jacó estava voltando do campo ao anoitecer, Leia saiu ao encontro dele e disse: é comigo que você terá relações, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. Assim ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu e atendeu Leia. Ela ficou grávida e deu o quinto filho a Jacó. Então Leia disse a Deus: me dê meu salário, porque dei minha serva o meu marido, de modo que lhe deu o nome de Issacar. Leia ficou grávida mais uma vez e deu o sexto filho a Jacó. Leia disse então: Deus me deu, sim, deu a mim um bom presente. Finalmente meu marido vai me tolerar, pois dei-lhe 6 filhos, de modo que deu o nome de Zebulão. Depois ela teve uma filha e deu-lhe o nome de Diná. Finalmente Deus se lembrou de Raquel e Deus ouviu e atendeu, tornando possível que ela ficasse grávida. Ela ficou grávida e teve um filho e disse então: Deus tirou minha desonra, de modo que deu o nome de José, dizendo: Deus me acrescentou outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse imediatamente a Labão: deixe-me partir, a fim de que eu volte para meu lugar, a minha terra. Dê-me as minhas esposas e os meus filhos pelos quais servi, para que eu vá. Pois o Senhor sabe muito bem como servir. Labão disse então: se achei favor aos seus olhos, entende pelos prezários que Deus está me abençoando por sua causa. Acrescentou: estipule o seu salário e eu darei a você. De modo que Jacó disse: o Senhor sabe como servir. E como os seus rebanhos têm prosperado comigo. Antes de eu vir, era pouco que o Senhor tinha, mas os seus rebanhos aumentaram e multiplicaram, e Deus tem abençoado o Senhor desde que cheguei. Agora, quando farei algo para a minha própria família? Ele perguntou então: o que lhe devo dar? E Jacó respondeu: não me dará absolutamente nada. Voltarei a pastorear seu rebanho e cuidar dele, se o Senhor fizer o seguinte para mim. Vou passar hoje por todo o seu rebanho. Separe dele todas as ovelhas pintadas ou malhadas, todo carneirinho marrom escuro, e todas as cabras malhadas ou pintadas. De agora em diante, esse será o meu salário.
e minha retidão fará por mim no futuro, no dia em que o Senhor vier para inspecionar o meu salário. Se houver comigo alguma cabra que não seja pintada ou malhada, ou algum carneirinho que não seja marrom escuro, será considerado furtado. Diante disso, Labão disse: Isso é excelente, aconteça segundo a sua palavra. Então, naquele dia, Labão separou os bodes listrados, os malhados, e todas as cabras pintadas e as malhadas, todo aquele em que havia algo de branco, e todo o carneirinho marrom escuro, e os entregou aos cuidados de seus filhos. Depois ele estabeleceu uma distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó pastoreava o restante do seu rebanho, do rebanho de Labão. Jacó pegou então varas ainda verdes do estoraques, de amendoeira e de plantano, e fez nelas manchas brancas, descascando as varas e deixando exposta a sua parte branca. Depois colocou as varas descascadas diante do rebanho, nas calhas dos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, para que se acasalasse diante delas, quando fosse beber. Assim os rebanhos se acasalavam diante das varas. Os rebanhos produziam crias listradas, pintadas, malhadas. Então Jacó separou esses carneirinhos e virou os rebanhos, de forma que os animais do rebanho de Labão ficassem de frente para os listrados e todos os marrom escuro. Depois separou o seu próprio rebanho e não os misturou com o rebanho de Labão. E sempre que os animais robustos entravam no cio, Jacó colocava as varas nos bebedouros diante dos olhos dos rebanhos, para que se acasalasse perto das varas. Mas, quando os animais eram fracos, não colocava as varas ali, de modo que os fracos sempre ficavam para Labão, mas os robustos eram de Jacó. E desse modo o homem prosperou muito, e passou a ter grandes rebanhos, servo, camelo e jumento.